Olá! Se você não me conhece, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor na Analyse e trabalho com análise de dados há mais de 12 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um gráfico de barras adicionando linhas horizontais e verticais para você adicionar algumas informações, como por exemplo a média. Para isso nós vamos utilizar o software R. Sem mais delongas, bora para a aula! Um dos gráficos mais tradicionais que nós temos são os gráficos de barras. Então a maioria dos pedidos que eu recebo, de clientes, a gente acaba culminando, para o gráfico de barras. Mas o gráfico de barras, ele tem assim, um número de variações muito grande. Quando você pensa no gráfico de barras simples, beleza, fácil de fazer, você nem precisa usar o R, dependendo, pode até fazer no Excel. Claro que eu sempre recomendo o uso do R para qualquer coisa. O R você salva no formato que você quiser, trocar cor é moleza, trocar tamanho de letra, essas coisas, é tão fácil que eu recomendo sempre fazer no R. E esse gráfico, como eu disse, ele tem uma quantidade muito grande de possibilidades que você pode fazer. E uma possibilidade muito interessante é você colocar uma linha horizontal ou uma linha vertical, dependendo como o seu gráfico tiver, para representar alguma coisa. Por exemplo, as pessoas gostam de colocar essa linha horizontal ou vertical para representar a média. E assim você fica sabendo, olha, esse está acima da média, esse está abaixo, esse está acima, esse está abaixo. É bem legal de fazer isso. Ou, às vezes, não coloca-se a média, mas coloca algum valor padrão de referência. Tem muitas áreas que tem isso. Olha, esse é o valor padrão para essa variável. E aí é muito legal você colocar isso no gráfico, porque quem vai ver, fala, caramba, ele já me deu o que os tratamentos dele falam e já está comparando aqui com um padrão, ou, no caso, trazer a média. E vocês vão ver aqui na aula de hoje que para fazer isso no R é muito fácil. Você que já acompanha as aulas, e já sabe trabalhar com ggplot2, é moleza, é muito simples mesmo. E mesmo quem nunca trabalhou com ggplot2, também não é complicado, ok? Isso é bem bacana. E para vocês terem ideia, o gráfico, igual eu vou mostrar aqui hoje, eu cobro em torno de 150 a 200 reais para fazer. Depende muito do cliente, se já é cliente, se não é cliente, isso acaba variando um pouco o preço. Mas vocês vão até se perguntar no final da aula, Léo, mas por que você cobra 150 a 200 reais se é tão simples? Porque nós, gente, que trabalhamos com análise de dados, eu não vendo um serviço, eu vendo o meu conhecimento. Se a pessoa não sabe colocar uma linha e eu estudei para saber como que faz isso, eu vou cobrar por isso. Isso vocês precisam aprender. Vocês que querem trabalhar com análise de dados, vocês precisam começar a colocar preço em tudo que vocês fazem. O médico não precifica tudo? Ou você já foi médico de graça? Talvez uma vez ou outra, numa situação bem diferente, o médico tenha te atendido de graça. Mas é raro. E nós temos que ser a mesma coisa, gente. Nós que somos a formação, ou a especialização que está em alta no momento. Ninguém tem que fazer serviço de graça, ok? Então eu não quero que vocês continuem aí trabalhando e as pessoas achando que vocês têm que fazer isso de graça para elas, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, gente, vocês já estão super acostumados, é a trilha de dados. Então, setwd, definir a trilha. Aqui é a trilha do meu computador, ok? Vocês vão colocar a trilha do computador de vocês. Vamos ler o arquivo de dados, utilizando a função read.table. Gente, se você não entende essa função setwd, read.table, volta nas aulas, tá? Vai assistir as outras aulas, porque isso aqui eu explico em outras aulas. Não vou ficar perdendo tempo com isso nessa aula, ok? Essa aula é para gráfico. E aqui a função head. Bom,
O que eu tenho aqui, gente? Esse arquivo é muito simples. Rodou-se uma metodologia de predição. E para metodologias de predição, a gente, utiliza como cross-validação o K-fold. Essa população, esse arquivo de dados foi dividido em 10 partes, por isso nós temos até o K-fold de 10. Rodou-se a análise e calculou a acurácia. Ok? E agora eu quero montar um gráfico de barras, com esses valores da acurácia. E quero colocar a média, para a gente ter uma ideia de como que ficou, se teve algum fold que ficou muito acima, algum que ficou muito abaixo, que a gente sabe que não pode ter uma discrepância muito grande quando a gente faz esse tipo de análise. Ok? Bom, para isso nós vamos usar 3 pacotinhos dessa vez, tá? Se for só para gerar o gráfico, é só o ggplot2, tá, gente? Só que nós vamos fazer uma outra jogada aqui, e aí eu vou precisar do dplan e do forecast, ok? Então nós vamos ler aqui o ggplot2, vamos ler o dplan e vamos ler o forecast. Mais uma vez, se você não tem esse pacote instalado, você tem que instalar antes. Muito provavelmente o forecast você não vai ter instalado. O dplan talvez você tenha, o ggplot2 acredito que sim. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer na verdade, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Que é o seguinte, eu vou rodar o gráfico aqui bem simples, para você entender o porquê que eu tive que instalar o dplan e o forecast, ok? Eu vou rodar aqui, ó. Eu vou tirar toda essa parte do dados. Vou rodar só o ggplot aqui, para você entender o porquê que eu utilizei isso aqui. Eu não precisaria, tá, gente? Dependendo do gráfico, eu não preciso. Mas o que aconteceu? Como eu tenho K1, K2, K3, K4, K5 até K10, o programa, quando você põe esses valores e ele entende que isso aqui são níveis, ele, em vez de colocar o K10K no final, ele puxa para perto do K1. Isso aqui pode parecer simples, mas é uma coisinha bem chata de resolver em gráfico, tá? E isso não é só no R, não. Em vários softwares faz essa questão. E isso é um certo complicador, tá? Então, por isso, eu tive que colocar, primeiro, transformar essa coluna K-fold utilizando o s.character. Então, não é níveis mais. Então, tá aqui, ó. Vamos ler, ó. Agora você já vê que tá como character, né? Tá? Tem as aspasinhas aqui, então já tá lendo como character. Mas só ler como character não resolve a vida, ok? Então, o que nós vamos fazer? Dados, pipe. Pipe é uma estrutura do dplan para a gente trabalhar com manipulação de dados. É espetacular, tá? Esse pipe. Mutate, K-fold igual FST underline relevel de K-fold. E aí eu vou colocar aqui, ó, na ordem que eu preciso que apareça. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 e K10. Tá? Então eu utilizo essa função facet relevel, onde eu coloco, né, a minha coluna, K-fold, e como que eu quero que ela esteja. Eu sei que parece resserviço, pessoal, retrabalho, mas infelizmente em alguns casos é um retrabalho necessário. E é muito bom eu passar essa informação para você, porque tem grande chance do que acontecer com o seu cliente e não adianta querer entregar um gráfico assim, gente. Ele vai reclamar, tá? Não tem jeito. Então você vai precisar disso aqui em algum momento. Esse códigozinho aqui, ó, guarda ele, porque isso aqui não é muito fácil de achar, não. Isso aqui eu tive um pouquinho de trabalho para encontrar. Então guarda aí para você não perder, ok? Aí a gente coloca o pipe novamente e coloca o ggplot, ok? ggplot é no eixo X, nós vamos colocar o K-fold. No eixo Y, a acurácia, igual está aqui mesmo. Geobar stat igual a identity, né? Para formar aqui as barrinhas. Aqui você pode trocar a cor se você quiser, tá bom? Pode fazer o que você quiser aqui. Xlab, né? O label do X, K-fold. O YLab, acurácia, porcentagem. Então, vou trocar isso aqui.
título do gráfico, ggtitle, precisão do teste. E eu uso o theme, né, para colocar esse título do gráfico aqui centralizado, utilizando hajuste igual a 0.5. E, por último, eu vou adicionar a linha. Deixa eu rodar 100, só para você ver como que vai ficar, ok? Vou rodar aqui o gráfico normal. Esse vocês já aprenderam comigo, tá? Tá aqui o gráfico. Rodamos, então. Tá aqui o gráfico, beleza. Sem erro. Bom, aí nós vamos fazer agora o geom hline. É a função que eu utilizo para gerar o gráfico na horizontal, a linha no gráfico aqui na horizontal. Então, eu coloco geom hline y-intercept igual min de dados acurácia. Eu quero colocar a média, não é? Se eu tivesse um valor específico, eu tirava esse min acurácia e colocava um valor, digitava mesmo 50, 60, 80, o que eu quisesse colocar, ok? Então, olha como que vai ficar. Olha como que ficou. Agora está em ordem, ok? Scaffold, acurácia, porcentagem, precisão do teste. E aqui a nossa linha horizontal, com a média. Muito legal, né? Então, esse é o nosso gráfico na horizontal. E aí, né, como eu disse, você pode se surpreender, Léo, mas caramba, você cobrou R$200 para fazer esse gráfico? É um gráfico muito simples. Você vai demorar o quê? 10 minutos para fazer? É por aí, pessoal. Por aí. Mas é como eu disse, eu tenho conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu posso vender no preço que eu quiser. Quem quiser que compre. Pode ou não a pessoa comprar, beleza. É claro que você no início de carreira, né, você que está começando aí a sua empresa, você não vai vender esse gráfico a R$200. Você vai vender a 50. Você vai gastar 10 minutos para fazer, aí você vai ganhando terreno. Você vai aprendendo mais também o ggplot. As pessoas vão te conhecendo. E aí você vai subindo de preço. Opa, agora eu passo a 100, 150, 200 e assim vai. Não tem limite para isso, não. É o que o seu público estiver pagando. Isso também pode variar muito de região do país, tá, gente? Se você atende pessoas que a maioria é de São Paulo, então é um público muito diferente de Rio Grande do Sul, por exemplo. São Paulo acaba você podendo cobrar mais. Você vai para o Nordeste, para o Norte, o valor já é menor. Então depende muito de onde você atua também, tá? E aí nós vamos salvar o gráfico utilizando a função PNG. Também vocês já sabem fazer. Vou lá na nossa pasta. Vamos vir aqui, precisão do teste 1. Tá aqui, nosso gráfico, bonitão. Pronto para um artigo científico. Né? Para uma apresentação, qualquer coisa. Bom, e agora vamos aprender a adicionar também a linha na vertical, né? Para talvez a pessoa quer o gráfico contrário, né? E aí você tem que aprender. Como que nós vamos fazer isso? É a mesma equação, gente, mesmo script. O que muda? Agora eu vou colocar no eixo X a acurácia e no eixo Y o scaffold. Então ficaria assim o nosso gráfico, Só mudei isso, gente. Eu mudei os eixos, ok? Vou rodar aqui. Agora um gráfico na horizontal, né? Com as barras na horizontal. Eu particularmente não gosto muito. Mas principalmente quando você tem um número de barras muito grande, principalmente quem mostra muito dados de países. Léo, eu vou mostrar aqui os 30 países com maior renda per capita. Aí é até legal você colocar esse gráfico na horizontal mesmo. Fica bem bacana de ver. Bom, e como que eu adiciono a linha, Léo? Aqui você fez, tal, legal. A linha. Vou colocar geom vline. Gente, é o que eu falo. Quem entende um pouquinho de inglês, fica bem fácil entender o R. Aqui nós usamos geom hline, ou seja, horizontal line. Aqui utilizamos o vline, ou seja, vertical line. É fácil, né? Quando você entende um pouco de inglês, fica bem mais fácil. Mas mesmo se você não entender, dá para você entender a função, pelo menos, né? Não é difícil também.
Até porque horizontal e vertical, né, a mesma escrita, tanto no inglês quanto no português, né? E agora, ó, aí tomar cuidado também. Aqui, ó, é o y-intercept, porque é aonde que ele vai cortar aqui no eixo y. Aqui nós vamos fazer o corte no eixo x, né? Então é o x-intercept. E vou colocar o min de dados acurácia. Olha como vai ficar o nosso gráfico. Olha aqui que legal. O que eu quero te dizer é o seguinte: fazer gráficos no R, para aquela pessoa que não gosta, que não entende muito, é difícil. Aí realmente é mais complicado. Mas você que gosta, que quer trabalhar com essa área, talvez ainda não entende o R, mas quer trabalhar, é uma grande oportunidade. Hoje tem alunos de 14, 15 anos fazendo esses gráficos e ganhando dinheiro com isso. O cara nem sabe o que é estatística, ele não tá nem na faculdade ainda, mas ele já consegue fazer gráfico igual esse e vender. Léo, mas quem vai confiar? É só um gráfico, gente. Aqui não tem estatística nenhuma, não. Se fosse para rodar um modelo estatístico, tudo bem. Mas a pessoa, nesse caso aqui, foi até um cliente meu que pediu esse gráfico, ele já tinha rodado, ele só queria o gráfico. A estatística estava toda pronta. Então eu só peguei o arquivinho, que não é o arquivo que eu utilizei aqui, tá, gente? Aqui eu modifiquei, né, o arquivo. E montei o gráfico. Uma coisa super simples, super básica. Então, chegou a hora de você parar de reclamar que não consegue ganhar dinheiro, que está no emprego infeliz, que não gosta do que faz. Olha, é hora de ganhar dinheiro com a análise de dados. Se você tem um pouco de aptidão com matemática e estatística, um pouquinho de interesse em programação, que eu nem falo que você tem que ter aptidão, você tem que ter interesse. Se você tiver interesse, você vai aprender, não tem problema. Não importa se você é bom ou não em programação, é só ter interesse. No Google tá tudo aí para você fazer. Então, um pouquinho de matemática e estatística, um pouquinho de programação, você já vai ganhar muito dinheiro na área de análise de dados, ok? Bom, então, na aula de hoje é isso e te vejo na nossa próxima aula. Até mais!